Antes de começarmos a falar sobre as principais gramíneas utilizadas na alimentação animal na região do Nordeste, é importante entendermos as condições climáticas do Nordeste. A região do Nordeste é caracterizada pela seca, provocada por diversos fatores. Entre eles está a localização geográfica, que está localizada na zona intertropical da Terra. A irregularidade de chuvas ao longo do ano torna-se um dos principais fatores que podem interferir na produtividade e na qualidade das gramíneas. Cada gramínea tem as suas condições adequadas para sobreviver. Neste caso, as gramíneas presentes na região do Nordeste precisam ser resistentes à seca e ao sol para sobreviver. O capim-búfalo é uma gramínea forrageira que apresenta grande adaptação às condições climáticas do semiárido nordestino. Tem origem da África, Índia e Indonésia. Veio para o Brasil há muitos anos atrás, através dos portugueses, e hoje adaptou-se ao sertão e tornou-se um dos principais alimentos para os rebanhos do Nordeste. Os pecuaristas usam essa gramínea para alimentar os rebanhos, mas também vai muito bem na criação de capinos, ovinos e até mesmo de cavalos. Os animais adoram, o gado engorda bastante e fica muito forte. Os pecuaristas gostam muito de misturar a gramínea com a palma forrageira para a alimentação dos animais. A alimentação dos animais pode ser através do pastejo direto ou em forma de feno. Essa gramínea é bem resistente à seca e não precisa de solos férteis para germinar. Ela tem uma quantidade enorme de sementes, que é ótimas para germinar. O plantio é realizado por sementes ou mudas, sendo um modo geral manual. Pode ser efetuado em covas, sulcos ou a lanço. No plantio em covas, adota esse espaçamento aqui. E se tratando de sulcos, a distância entre eles pode variar de 0,50 a 1,0 metros, colocando-se em torno de 70 sementes por metro linear. No plantio manual em covas ou em sulcos, gastam-se 10 a 15 quilos de sementes para plantar 1 hectare. O lanço, embora seja mais rápido e barato, é recomendado apenas para grandes áreas. Para obter uma boa germinação, as sementes devem ser plantadas pelo menos 6 meses após colhidas. O Tifton, gramínea do gênero Cynodon, foi desenvolvida com o objetivo da obtenção de alta produtividade e qualidade forrageira, sendo uma ótima opção para o pastejo e para a produção de feno. Ela pode ser plantada em regiões tanto frias quanto quentes, de clima subtropical e tropical. Essa forrageira pode ser cultivada em solos arenosos, mistos e argilosos, devidamente corrigidos e adubados. Por não produzir sementes viáveis, o Tifton é cultivado por meio de estruturas vegetativas, os estolões. As maneiras mais comuns de implantação desta gramínea são em sulcos, em covas ou a lanço. É recomendado que o plantio seja realizado durante a época das águas, que é de outubro a janeiro. Se caso o plantio seja em outras épocas, é recomendado que seja em áreas de alta irrigação, pois as mudas são sensíveis à falta de água e desidratam muito fácil. As etapas para o plantio do Tifton são: primeira etapa, a escolha da área de cultivo. A segunda etapa é a análise química do solo. A terceira etapa é a correção do solo. Se necessário, efetue a correção do solo com calagem, gessagem, potassagem, fosfatagem e além da adubação com outros macro e micronutrientes. A quarta etapa é a preparação do solo para o plantio, cujo se tem a subsolagem, a aração e a gradagem. Essas operações servem para descompactar, destorrar e nivelar a área, melhorando assim as condições básicas do solo. Além disso, serve também para diminuir a presença de plantas invasoras no momento da implantação da cultura. A quinta etapa é a abertura dos sulcos de plantio. Os sulcos de plantio podem ser abertos com auxílio de uma enxada, em pequenas áreas, ou com um trator e um equipamento apropriado para abertura de sulcos. Recomenda-se que os sulcos fiquem espaçados
de 0,5 a 1,0 metros, com profundidade de 10 a 15 centímetros. A sexta etapa é o corte das mudas. As mudas podem ser cortadas manualmente com uma enxada ou com um equipamento acoplado ao trator, chamado de ceifadeira. Sempre que possível, deve-se cortar as mudas no dia do plantio. E se for necessário armazená-las, elas devem ficar guardadas sob a sombra e serem molhadas diariamente. A sétima etapa é a distribuição das mudas. As mudas devem ser distribuídas de maneira uniforme na área de plantio. São necessários de 4 a 5 toneladas por hectare de mudas no plantio a lanço, 3 toneladas por hectare em covas e 2,5 toneladas por hectare de mudas em sulcos. Eu vou falar sobre a palma forrageira. Então, a palma forrageira faz parte da base alimentar dos rebanhos de zonas áridas e semiáridas. Características como alta palatabilidade, produção de biomassa e resistência à seca fazem dela um alimento valioso para os rebanhos desta região. Na alimentação de ruminantes, a palma pode ser usada de diversas formas, porém, o método de uso pode diferir segundo algumas circunstâncias, como disponibilidade de mão de obra, maquinários e disponibilidade de materiais. O método mais comum de uso da palma forrageira é o fornecimento de cladódios, que pode ser picados para os animais. Podem também ser colhidos, picados e fornecidos, podem ser desidratados e transformados em farelos e também pode ser feito o pastejo direto. A palma forrageira é do gênero Opuntia e ela é muito rica em cálcio, potássio e magnésio e também em fósforo. Capim andropógo. O capim andropógo é uma excelente alternativa de gramínea para a região do Nordeste, pois ele é altamente resistente à seca e a pragas como a cigarrinha e o percevejo castanho. É possível obter cerca de 10 toneladas em períodos chuvosos e 5 toneladas em períodos de seca. Pode ser utilizado na criação de bovinos em épocas de cria, recria e engorda, por ovinos e também por caprinos, por meio do pastejo direto ou afinação. A implantação é por meio de sementes e a profundidade é de 1 centímetro. A quantidade da semente vai depender do método que você escolheu e também da qualidade da sua semente. A plantação é a lanço método ou em linha. O tempo para o primeiro pastejo é de 90 a 120 dias, após germinação. A altura de retirada dos animais é de 20 a 30 centímetros. Sua aceitabilidade pelos animais é alta, devido à sua palatabilidade que é proporcionada pela maciez das suas folhas. Tem um valor nutritivo considerado entre moderado e bom. Por isso, ele possui um coeficiente de digestibilidade de matéria, que é cerca de 55%, e teores de proteína bruta, que é de 6 a 9%. Bom dia, professora Olímpia, bom dia, turma. Eu estarei falando para vocês sobre o capim-pangola. É muito importante o capim-pangola quando nós estamos falando das principais gramíneas utilizadas na alimentação animal daqui do Nordeste, né? Temos aí esse capim, que é muito importante. E por quê? Aqui no Nordeste ele é muito importante porque, primeiro, ele possui uma tolerância à seca, tá? E a segunda coisa é porque ele é pouco exigente quando se trata aqui de fertilidade, não vai exigir muito aí dessas coisas não, tá? Então, quais são os animais aí, Rayana, que eu posso estar usando, fornecendo o capim-pangola? Você pode estar fazendo isso para os equinos, né? Temos aí os gêneros ecos, os cavalos, né? As zebras, mas a princípio por quê?
porque os equinos, eles costumam ficar correndo pelo pasto, aquela coisa toda. E algumas plantações são atingidas quando alguns animais fazem isso. Mas no caso do capim-pangola é diferente. Por quê? Porque o capim-pangola é uma forrageira que nasce rasteiramente. Outro que pode servir de alimento são os ovinos, gente. Dos ovinos, é muito importante esse capim por conta que ele tem um alto valor nutritivo, principalmente de proteínas. E, além disso, o plantio não é um plantio demorado e ele possui uma raiz profunda. Então, isso vai permitir que fique ali reservas orgânicas acumuladas. Isso é muito bom também. Você pode fazer a formação de um pasto com essa gramínea, ou você pode implantar em outro pasto aí nativo, outro pasto que já existe, que já está formado, tá? Aí as formas de plantio, você pode plantar tanto por meio de mudas ou por meio de sulcos. O método mais utilizado é por meio de sulcos. Aí você vai fazer os sulcos, né, que eu vou estar colocando uma imagem para vocês aqui em cima, para vocês verem mais ou menos os sulcos, e tem que ser separados a uma distância de 50 centímetros a 1 metro, mais ou menos. E aí você vai pegar as mudas e plantar dentro ali do sulco, mais ou menos de 20 a 30 centímetros, e você pode fazer por meio de mudas. Obviamente, quando fazer um plantio, faça análise do solo, né? É recomendado também um solo arenoso, e no caso desse capim, é importante que você faça no início aí, a meado do período chuvoso. Então, essa foi a apresentação. Muito obrigada pela atenção.